Boa noite a todos. Nós convidamos você a partir de agora a participar conosco do culto de Páscoa da Primeira Igreja Batista em Caruaru, onde celebraremos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que veio nos dar vida e vida em abundância. Nós estaremos com as participações do nosso coral, do Ministério de Louvor, do coro infantil da nossa igreja e teremos também um sermão segmentado do nosso pastor Paulo. Que o Senhor abençoe sua vida e a sua família. É muito bom nós estarmos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Deus está neste lugar. Ele está nesse lugar porque Ele prometeu. Ele está nesse lugar porque Ele se encontra num ambiente onde as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aqui no nome do Senhor nosso Deus e queremos neste culto de Páscoa glorificar o seu nome. Acabamos de cantar que Ele é o Rei da Glória. Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar a vitória. E desde manhã nós estamos celebrando a vitória da ressurreição. Estamos celebrando a presença do Senhor nosso Deus no meio do seu povo. E nós vamos agora louvar o seu nome. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A noite toda, uma vigília seria impossível ainda para a gente dizer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas nós podemos glorificar o seu nome, dar para Ele uma oração de gratidão. Hoje à tarde, enquanto eu estava fazendo os slides para a mensagem do pastor, os dois conversando sobre a morte de Jesus, e nós estávamos assim lembrando, eu fiquei vendo também alguns vídeos e músicas, e assim, me emocionei tanto. Quem somos nós? E a gente foi orar e a gente fica sem palavras para agradecer o que Deus fez por nós, agradecer o que Ele sofreu. As nossas palavras, elas limitam o amor de Deus. As nossas palavras, a nossa adoração, o que a gente fala e como a gente fala da morte, da vida e da ressurreição de Jesus, limita muito o grande amor de Deus. Nós não temos palavras para expressar tão grande amor. E a palavra, por isso, a própria palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, ou porque Deus amou tanto o mundo. Ali João, ele não encontrou palavras para dizer o quanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e queridos, só temos que louvar e agradecer, porque um dia nós somos resgatados do império das trevas para o reino da sua luz, né? Hoje eu estava na sala dos adolescentes, eu estava perguntando para eles: vocês acham por acaso que vocês virem todo domingo para a igreja, isso vai dar salvação a vocês? Ou vocês serem bons filhos, obedientes, não fazer nada errado, mais ou menos que vocês pensam? Acho que isso pode levar vocês ao céu? Ah, queridos, só Jesus podia abrir este caminho, e Ele está neste lugar, vivo. O nosso Deus é vivo, e porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Amém? Vamos louvar o seu santo nome? Foi por amor que Ele veio ao mundo. Foi por amor que Ele fez maravilhas. Foi por amor que se entregou por nós e
Que a graça e a paz do Senhor esteja com todo o povo de Deus aqui presente. Amém? Amados, algumas pessoas perguntaram se eu me converti ao judaísmo por causa, isso aqui não é um kippah não, viu? Aqui eu fiz uma operação em Recife e quinta-feira eu vou tirar os pontos. Espero que o médico libere para que eu possa tirar também essa questão não muito bonita aqui na minha cabeça, não é? Mas compreendendo que Deus faz as coisas no tempo dele, eu entendi que era realmente para isso acontecer, eu sendo pastor aqui desta igreja. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2, de 5 a 11. Nós vamos seguir a sequência que foi colocada aqui, começou aqui com o irmão Romildo e com o culto desta noite. Da mesma forma como eu faço, Luzeni e outros irmãos também fazem. Se o irmão quiser ler na sua Bíblia, não haverá nenhum problema. Se o irmão quiser ler na minha versão, estará aqui exposto no projetor de imagens. O irmão escolhe como o irmão quer ler, na minha versão ou na versão do próprio irmão. Diz assim a santa palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos por esse tão grande amor que tu tivestes, tem e terá por nós. Ó Deus, ao ponto de enviar Jesus Cristo, o melhor do céu, pelo homem pecador, como eu e como todos nós que aqui estamos. Obrigado, Jesus. Te louvamos hoje e sempre. Amém. Amados, esse texto era um hino, Patrícia, cantado na igreja primitiva. Lá em Filipos cantava-se este hino na hora dos cultos. E o apóstolo Paulo sabiamente pegou esse hino que já era cantado pela igreja e colocou de uma forma tremendamente satisfatória para nós hoje, como também para os irmãos daquela época, porque esse texto nos fala de um Jesus humilde, e ele estava falando para aquela igreja a necessidade de ser humildes uns para com os outros, de priorizar um ao outro na sua própria vida. Por isso nós estamos hoje aqui para falar desse texto nessa perspectiva. É interessante que o verso 6 diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esse texto está mostrando, Dalvo, Cipoliana, para vocês dois e para mim e para nós, que ele era da forma de Deus, ele tinha a natureza de Deus, ele era a forma de Deus. Alguns estudiosos chegam a afirmar, irmã Edna, que ele tinha a essência de Deus na vida dele. E mesmo assim, e por isso então, ele merece toda a nossa
adoração, Melina, todo o nosso louvor, toda a nossa glória e todo o poder, como o Senhor concedeu a ele. Adão, que foi o primeiro homem criado, era um homem, mas buscava qualquer oportunidade para se tornar Deus. Jesus era Deus, mas não teve o desejo de ficar como Deus. Ele estava disposto a assumir, Paulinha, a atitude de servo. Por isso Paulo, em 2 Coríntios 8:9, nos diz algo interessante e importante para que nós possamos ler e também entender essa verdade. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Sendo o quê? Rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem o quê? Ricos. Olha só este amor que Deus tem por nós. Jesus era rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Amém, irmãos? Isso é importante entendermos. Isso mostra toda a generosidade cristã. Sendo rico, se fez pobre, para nos tornar ricos. O texto afirma exatamente isso, que Jesus deixou os ricos privilégios do céu, passou a viver como um pobre homem, para nos fazer herdeiros das ricas promessas de salvação, que nós podemos alcançar somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. No verso 7 da palavra de Deus diz exatamente assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens. O aparecimento do Senhor Jesus no palco da história da humanidade foi marcada por esse auto-esvaziamento. Ele não levou em conta os privilégios de ser Deus, Cláudia, não, mas trilhou o caminho da obediência e do sofrimento. É interessante que temos aqui duas palavras, doulos e kyrios. Doulos quer dizer servo, escravo. Foi isso que Jesus se tornou. Uma palavra totalmente diferente, o Hélito, de kyrios, quer dizer Senhor, soberano. Ele era Senhor e soberano e se fez doulos, servo e escravo. Amém, irmãos? Por mim e por você. Isso é muito importante. Ele, Jesus, foi humilhado desde o seu nascimento na manjedoura até a sua morte. O ápice da sua vida, a cruz que ele levou e assumiu a nossa responsabilidade, os nossos pecados na cruz do Calvário. Ah, amados, que tremenda dor Jesus passou. Hoje de manhã nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, e eu pedi para que os irmãos abrissem as suas mãos. Muitos ficaram descendo as mãos, porque não aguentavam. Imagine só as mãos de Jesus, presas com cravos naquela cruz, cravos nos pés, coroa de espinho na sua cabeça. Que tremenda dor, irmãos. Que algo terrível Deus passou através de Jesus por Rafaela, por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. O sacrifício na cruz feito por Jesus foi por mim, por Marta, por Zé Carlos e por você também. E por você também. É necessário que entendamos isso. Ele se entregou, aceitou justamente o oposto, uma vida de total obediência a Deus, como filho obedece a seu pai. Ele foi humilhado desde o nascimento até o ápice da cruz. O Senhor Jesus participou da nossa história de forma completa. Você foi traído alguma vez? Foi. Ele foi. Você sentiu dores ou sente dores? Ele também sentiu. Alguém mentiu para você, para ele também alguém mentiu.
Queridos, Ele passou todas as nossas necessidades. Ele teve toda a história de um homem aqui na terra, que morreu aos 33 anos, foi traído. Foi traído. Amados, Ele nasceu, viveu em Nazaré, um povoado desprestigiado, que não tinha nenhum valor naquela época. Viveu sob críticas dos fariseus, saduceus, e morreu a pior das mortes. E morreu a pior das mortes. É interessante que Cícero, um grande apologeta do direito de Roma, disse o seguinte, por favor, irmão Saulo, disse o seguinte: que o próprio nome cruz fique longe, olha só, não só do corpo, mas dos pensamentos, dos olhos e ouvidos do cidadão romano. Tanto pavor Cícero tinha da cruz, que era um instrumento de morte, irmãos. Era um instrumento de morte. Eu sei que em alguns países existe instrumento de morte, nos Estados Unidos, mas é feito dentro de um quarto. Eu não estou dizendo que está certo, eu sou contra a pena de morte, mas eles fazem dentro de um quarto, onde poucas pessoas vêm. Mas o de Jesus não, foi público, foi um espetáculo público, para que todos vissem a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz foi público, irmãos, foi público. Os judeus diziam que a crucificação implicava em dizer que aquele homem que foi crucificado estava fora da aliança com Deus, e era o que os fariseus, os saduceus e aquela tropa religiosa toda queria, que as pessoas pensassem que Jesus não tinha mais nenhuma ligação com Deus. Por quê? Porque morreu de cruz. Foi por isso que os judeus entregaram Jesus. Mas irmã Maria José, irmão Adinaldo, os homens não são capazes de optar em não morrer. Isso é claro e certo. Mas Cristo, porém, era diferente. Era diferente. Mas o texto diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte determinada por seu Pai. Morte e morte de cruz. O grande plano de salvação envolvia a morte do Filho de Deus. E essa morte, mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite, foi por você e foi por mim também. Que Deus nos abençoe nessa primeira reflexão da noite. Ao passo que os discípulos seguiam a Jesus, aprendiam a aceitá-lo em seu modo diferente de agir, como por exemplo sua reação diante da multidão em Jerusalém. Mais tarde, naquela mesma semana, ele os confrontou com o maior desafio das suas mentes. Era a época da Páscoa, e Jesus desejava tomar aquela refeição com eles. Ele não somente comeu, mas também ensinou-lhes a razão da sua vinda, e de forma clara avisou-lhes de sua morte. Mas uma tragédia como essa era impossível para a aceitação de alguém tão poderoso. Ele até os avisou que um dos que estava no grupo o trairia, entregando nas mãos dos que procuravam matá-lo. Ao lado dele, na mesa, João, o discípulo amado, perguntou quem seria o traidor, mas nenhum
a resposta que Jesus deu. Na realidade, eles estavam muito ocupados demais. Lembravam das muitas experiências que tiveram juntos e discutiam quem seria o maior no reino de Deus. Eles pouco ou quase nada ainda compreendiam naqueles dias. A hora vem em que vos deixo, e como dói o despedir, mas temos muitas lembranças dos nossos momentos juntos. O que fizemos, o que dissemos, lembrai-vos, lembrai-vos. Eu lembro-me da água que tornei vinho lá em Caná, e não me conhecias bem, mas logo cresces e me deu dias felizes, juntos passamos. Lembrai-vos, lembrai-vos. Lembramos o dia em que curaste 10 homens leprosos, e não curados se alegraram, mas só lembrou-se de te agradecer. Dias felizes, juntos passamos. Lembramos, lembramos.
As nossas crianças, elas aprenderam o que é a Páscoa e o verdadeiro sentido da Páscoa. A maioria das crianças do mundo cantam Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Mas eles entenderam que a verdadeira Páscoa, nós podemos dizer com certeza que é Jesus Cristo nascendo no nosso coração, é uma passagem. E eles aprenderam que não foi o coelhinho que morreu lá na cruz, foi o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os nossos pecados. Na música diz que coelhinho, qual a cor que ele tem? Os ovos, vermelho, azul, amarelo. Mas eles aprenderam, no livrinho sem palavras, a verdadeira mensagem do Evangelho, através do livrinho. Eles aprenderam o que significa o amarelo, aprenderam o que significa o preto, o que significa o vermelho, o que significa o branquinho e o verdinho. Então, a música da Páscoa deles é totalmente diferente da música do mundo. Eles perceberam também que o mundo não dá muito valor. As pessoas não lembram da morte de Jesus Cristo, mas desde domingo eles estão aprendendo a verdadeira mensagem da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Então eles vão cantar e os irmãos estarão também orando enquanto essas crianças cantam, porque as nossas crianças precisam ser amadas, precisamos interceder por elas, para que elas entendam essa mensagem da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Eles vão mostrar as cores do livrinho enquanto estamos colocando ali a música. Vamos lá mostrar o amarelo, vamos lá, todo mundo mostrando o amarelinho. O amarelo significa o quê? Ouro, que é o lugar onde? O céu. E o preto, por que tem o preto depois do amarelo? O pecado que entrou nos corações e deixou ele sujinho. Mas Deus mandou quem? Aí a outra cozinha, vermelho. Mandou o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí qual foi a cor que ficou o coraçãozinho da gente? Branquinho, limpinho, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. E esse verde final, eles aprenderam que o verde é o crescimento. Você tem crescido espiritualmente? Você tem ajudado a sua criança, o seu filho, a crescer e ficar mais forte do que papai? Eles entenderam que podem ficar muito mais fortes do que o papai, porque através da oração, da leitura da palavra, o estudo, eles podem conhecer ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Nós vamos orar por essas crianças. Nós não temos somente estas, mas vem as crianças que os pais trazem, não é verdade? Elas dependem dos seus pais. Nós temos muito mais crianças, e essas crianças podem ser abençoadas pela sua vida, pela vida dos pais. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos para a gente orar? Pai amado, nós te louvamos porque tu amastes as crianças. A tua palavra diz que o Senhor disse: vinde a mim, mas disse: deixai vir a mim também os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Te pedimos por essas crianças, para que, entendendo a mensagem de salvação, elas jamais se desviem dos teus santos e retos caminhos. Ó Senhor amado, abençoa seus pais, dando para eles sabedoria, para que possam te buscar. Queremos te pedir, Senhor, que a nossa igreja possa trabalhar e amar as nossas crianças, e que elas jamais esqueçam que Jesus é o Cordeiro que o Senhor enviou para tirar os nossos pecados. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que tu tens feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo
ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Cordeirinho da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado pra quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou, pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como árvore verde bem forte estou, raízes firmadas na rocha, Senhor. Raízes firmadas na rocha, Senhor. Cordeirinho da Páscoa, que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Depois da ceia, caminharam juntos Jesus e os discípulos até um jardim perto do Monte das Oliveiras, um lugar que era muito conhecido por eles. Chegando no jardim, Jesus pediu a Pedro, Tiago e João
que entrassem no jardim com ele. E falou para eles: vigiem comigo, vigiem aqui e orem. Ele foi mais adiante, pois a sua alma estava sofrendo até a morte. E ele começou a orar a Deus sobre aquele momento onde ele teria que beber do cálice, o terrível cálice dos nossos pecados. Aqueles homens pensavam que eram tão corajosos. Eles pensavam que protegeriam Jesus até o fim, contra qualquer oposição. Mesmo naquele momento e lugar, eles não tinham a mínima ideia do que estava por acontecer, tanto a Jesus como acontecer a eles. Enquanto o grande mestre chorava em agonia, eles simplesmente deitaram no escuro e dormiram. Repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. O traidor havia combinado sinal, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram:
que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro no templo, saindo, foi e enforcou-se. E eu vi no seu olhar que ele compreendia meu agir. Eu só queria acertar. Ele disse Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhes uma vara e com a vara lhe batiam. Batiam-lhe na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para ser crucificado.
que Jesus morreu por todos nós. Mas ele não apenas morreu, porque se ele tivesse apenas morrido na cruz, ficado no túmulo, essa igreja não existiria. Guga não existiria aqui na igreja. Não existiria a irmã Maria José, não existiria o pastor Paulo, porque não faz sentido nós existirmos sem a presença viva do Senhor entre nós. Portanto, ele ressuscitou por nós. Vamos repetir bem forte essa frase, vamos lá? Ele ressuscitou por nós. Ele ressuscitou por nós. A morte, claro, foi um prelúdio para a ressurreição. Sem haver morte, não poderia haver ressurreição. O Senhor Jesus, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus já afirmara em Mateus 23, 12, que ao humilhado será exaltado. Visto que Jesus foi totalmente humilhado, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome acima de todo nome. Jesus desceu, irmã Paulinha, ao mais baixo degrau. Ele foi e experimentou a morte na cruz. E era necessário que Deus o reconstruísse, ou Deus o reconstruísse para uma nova vida onde ele seria exaltado totalmente. E o Senhor o exaltou ao mais alto grau que pode existir. Ele levou Jesus ao trono dos céus. Amém, irmãos? Isso é importante nós sabermos, porque isso marca as nossas vidas. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus é bem clara. Se nós não crêssemos que Jesus havia ressuscitado, a nossa fé, seria vã. Nada poderia contribuir com a irmã Ritinha se Jesus não fosse ressuscitado dos mortos. A diferença é óbvia na história cristã, é que é uma mudança drástica dos eventos de Cristo. Não foi por incidente que o verso 6 e 8 fala daquilo que Deus fez e fará pela pessoa de Jesus. Deus exaltou sobremaneira. Por favor, irmão, como se o nome uma vez foi escrito em uma cruz se transformasse no nome sublime, excelso nos céus. Amém. Vamos ler bem alegre esse texto, porque essa é uma das verdades mais importantes para nós que fazemos parte de uma igreja cristã. Vamos ler bem bonito, vamos lá. Como se se transformasse num nome sublime, excelso nos céus. Isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Não existe maior honraria para alguém que morreu e foi ressuscitado. Por favor, irmão Saulo. Não existe maior honra que é recebida por Cristo após sua ressurreição. O nome Jesus é honrado acima de todos os nomes. Pois ele é o único Salvador e a esperança para os homens todos, inclusive eu e você. Sabe por quê, irmão Pedro? Sabe por quê? Porque Atos 4:12, o irmão Saulo vai colocar, tem escrito um texto que é um dos mais importantes da Bíblia, que diz o quê? Isso é Pedro falando. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus pode salvar, só Jesus pode transformar a vida. Não existe nenhum outro ser em lugar nenhum do mundo que possa salvar pessoas do inferno. Salvar pessoas do inferno. Graças a Deus, o poder do Senhor foi entregue a uma pessoa histórica, Jesus de Nazaré. Não foi dada a nenhum ditador, déspota, mas alguém que amava os homens, que tinha face, que tinha cheiro, que suava. A glória de Deus agora não era necessariamente só vista numa nuvem gloriosa, mas sim no homem chamado Jesus. Glórias a Deus por isso.
num homem chamado Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós podemos então adorar o nosso Salvador. No verso 10, irmãos, porque o nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A autoridade de Cristo é demonstrada aqui, no fato de diante do seu nome, todo joelho se dobrar, todo joelho se dobrar. Em todas as culturas, o curvar-se diante de alguém é honrar esta pessoa. Interessante é que é o nome de Jesus que é honrado como vitorioso, pois ele conquistou o último inimigo do homem. Qual é o último inimigo do homem? Qual é o último inimigo do homem? A Bíblia diz: qual é o último inimigo do homem? A morte. E Jesus conquistou a morte. Amém, irmãos? É necessário entendermos essa verdade. Ele venceu a morte. Colocaram ele numa sepultura, colocaram uma pedra enorme na entrada, colocaram guardas na frente das pedras para impedir que alguém viesse roubar. Aconteceu algo tremendo. Enquanto aqueles homens dormiam, um anjo tirou a pedra e Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Amém, Vanessa? Amém. Ele ressuscitou. Essa é uma verdade. É necessário pensar, irmãos, que Jesus é agora o Rei do Universo. A sua submissão proporcionou a ele uma exaltação. Cristo é a pessoa de maior poder, glória e honra que há no céu e na terra. Nós vemos isso. Aquele que se recusar a acreditar nessa verdade está brincando com a sua eternidade. Está brincando com a sua eternidade. Guga, quantos anos você tem? Por favor, diga alto. Quanto? 28, certo. Edinaldo, quantos anos você tem? 40 e quanto? 56. Irmão Pedro, quantos anos você tem? 67. Irmão Eli, quantos anos você tem? Eu só estou perguntando a homens, viu? Os irmãos viveram muito tempo. Viveram muito tempo. Guga, que foi que eu perguntei, foi o que viveu menos tempo. Essa idade que você viveu, teve coisas boas nesse tempo? Teve. Imagine depois da morte que será a eternidade sem fim. Pare para pensar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Rafaela, em nome de Jesus, pare para pensar que a eternidade toda está em jogo em você crer ou não em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você vai passar toda a eternidade com Deus. Se você não crê em Jesus Cristo, toda a eternidade sem Deus. Há um texto da palavra de Deus que fala: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Amados, é necessário pensarmos firmemente nisso. Eu tenho filho, eu tenho a vida. Eu não tenho filho, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Jesus morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Amém, irmãos? Quantos aqui já foram justificados pelo Senhor? Foram salvos pelo Senhor? Eu não sei. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glorifiquemos ao Senhor. Irmãos, nós já falamos que Ele morreu. Falamos ou não? Falamos que Ele ressuscitou ou não? Sim, falamos, não é verdade? Mas não para aí não. Não para aí, de forma nenhuma. Nós gostaríamos que a irmã Elaine colocasse o texto, o último versículo, para que nós pudéssemos ler, todo mundo ler o último versículo. Por favor, a irmã Luzeni pode ajudar a irmã Elaine. O texto, o último versículo diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos, mesmo sem ter o texto, vamos repetir comigo essa frase, vamos lá? E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí o texto que nós acabamos de dizer. Porque Ele voltará para nós.
E esse para nós, quem é para nós? É para mim? É para você? Para mim será. Será que voltará para você também? Será que voltará para você também? A volta de Jesus será uma alegria para aqueles que esperam. Amém? Mas será de lamento para outros que não esperam a volta de Jesus. Certa vez, irmão Zé Lopes, tinha um jovem cristão e ele estava evangelizando um homem que era ateu. E ele falou que Jesus morreu por ele, falou que Jesus ressuscitou por ele, mais ou menos isso que eu estou falando aqui. E aquele ateu não acreditava em nada do que aquele jovem estava dizendo. E disse: Jesus é um mito, a Bíblia é um mito. Você está acreditando em milagres? Esses milagres são todos fora do contexto. Eu acredito em coisas que funcionam. Eu não acredito nessas coisas que a Bíblia diz de jeito nenhum. E nesse instante, aquele jovem, Silvana Paula, que estava falando de Jesus para ele, começou a olhar para o joelho dele e começou a sorrir. Começou a olhar para o joelho dele e começou a sorrir, não é? E aquele homem não entendeu nada e ficava vendo assim: você está olhando para quê? Os seus joelhos. Por quê? O que é que tem os meus joelhos? Eles vão se dobrar e você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, quer queiramos ou não, Jesus vai voltar. Todos que se alegrarão nesse momento vão honrar o nome de Jesus, confessar que Ele é Senhor. Aquele que assumiu a forma de servo, foi exaltado por Deus, a fim que todos pudessem louvá-lo. E o texto bíblico diz, não é? No céu, na terra e debaixo da terra, todo o universo vai se render ao Senhor Jesus. A salvação assegurada por Paulo são para quem? Para aqueles o quê? Por favor, são para aqueles o quê? Se você com a sua boca, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer de seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? É necessário crer com o coração, com a vida entregue a Jesus, e confessar com a boca que Deus o ressuscitou dos mortos. É o contrário, confessar com a boca e crer com o coração. Amados, é necessário isso para ser salvo. Jesus é o Senhor, esta é a palavra usada nesta noite, usada para garantir que Ele é como Deus do Antigo Testamento. Ele é o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente em nossas vidas. O próprio texto afirma que Deus o exaltou a uma posição superior. E as gerações posteriores do cristianismo nunca disseram ave César, nunca disseram César é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham uma conclusão bíblica para não fazer isso. Lá em 1 Coríntios 8, verso 6, mostra exatamente isso. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém, irmãos? Por isso que a igreja primitiva, muitos morreram, e eu pensava, por que eles não diziam ave César? Por que eles não diziam isso? Porque estaria implicando em uma confissão de fé que eles tinham: só existe Deus e Jesus Cristo. Por isso não temos nenhum Senhor. Quando o filho é honrado, o pai é glorificado, porque ninguém consegue lançar sobre o filho honraria se o pai não conceder que ele assim o faça. Quando se afirma que Jesus é o Senhor, representa o ponto mais alto do drama da salvação, da história da salvação. Quando Ele nos salva, é para que nós possamos dizer: Tu és Senhor da minha vida. Amém, irmãos? Tu és Senhor da minha vida. Por isso cremos, irmãos, irmão Saulo, por isso cremos, para concluir essa reflexão, o poder
do amor da ressurreição. Conclusão: poder do amor. Por isso cremos que Jesus foi exaltado por sua vida e morte. Cremos ou não? Sim ou não? Sim. Cremos que Ele foi exaltado pela sua ressurreição. Cremos ou não? Sim. Que Ele será exaltado em seu retorno de glória. Cremos ou não? Sim, cremos. E é necessário que estejamos preparados para isso. Você está preparado para o retorno de Jesus? Você está preparado para o retorno de Jesus? Amados, hoje de manhã a minha sala foi aqui no templo, e eu dizia para os irmãos que eu fui nessa festa da Paixão de Cristo. Eu fui, foi logo quando eu cheguei aqui. Fui, gostei, é bonito, tudo bem organizado, é bem feito. Saí. Só que quando eu saí, vi as pessoas que estavam lá dentro nos bares enchendo a cara de cachaça. E irmão Zé Lopes disse que ele já tinha bebido antes. Que mudança faz aquele Jesus e aquela ressurreição na vida daquelas pessoas? Em Sueli, faz alguma mudança aquele Jesus da cruz e da ressurreição? Não faz, sabe por quê, irmãos? Porque ali é apenas um teatro. Os irmãos estavam cantando aqui, eu creio que os irmãos gostaram da música, mas eles estão cantando a verdade do coração deles e delas. E nós estamos aqui anunciando que Jesus pode transformar a vida de quem crê nele. Amém? Amém. Nós iremos agora cantar todos juntos. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Pois em Cristo, o ressurreto
irmãos, vamos cantar agora as duas músicas finais, 108 e Já Refúgio à Glória Eterna. Vamos ficar de pé. Eu convido todos a ficarem de pé. Se a pessoa que está ao seu lado está dormindo, tem um beliscão, acorde, balance ela, não é? Não deixe ela dormir. Nós vamos cantar agora a música da vitória, vitória que conquistamos em Jesus Cristo. Balance o braço da pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó: nós vencemos em Cristo. Vamos lá? Ô Miriam, nós vencemos em Cristo, Miriam. Nós vencemos em Cristo. A Páscoa aconteceu para nós, porque Cristo ressuscitou. Vamos cantar essa música, Rafaela, Suelen, Cíntia e eu. Vamos cantar bem forte essa música, para a glória de Deus. Vamos lá?
Amém? Dê um abraço no seu irmão, diga assim: a Páscoa é a vitória de Jesus. Diga: a Páscoa é a vitória de Jesus. Amém, irmãos? A Páscoa é a vitória de Jesus. Que Deus nos abençoe.